Inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo e a manchete é um assunto internacional. Os jornais continuam dando destaque para as primeiras medidas que o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que assumiu no dia 20 de janeiro passado, e essas medidas estão repercutindo pelo mundo e também aqui no Brasil. E a manchete de hoje da Folha, vocês vão ver também do Estadão e também do jornal o Globo, é sobre esse assunto. Trump anuncia tarifas sobre o aço e alumínio, o que prejudicará o Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que anunciará hoje, segunda-feira, tarifas de 25% sobre as importações de aço e de alumínio. Produtos semi-acabados de aço estão entre os principais exportados pelo Brasil ao mercado americano. Segundo dados de 2023, o Canadá é o maior fornecedor de aço para os Estados Unidos, com 24% do total, seguido por México, com 14,6%, e em terceiro vem o Brasil, exportando 14% do aço que entra nos Estados Unidos. Trump também disse que haverá, nos próximos dias, tarifas recíprocas para países que tributam bens de seu país. Durante seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021, o republicano impôs taxas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio, mas depois concedeu cotas isentas de impostos a vários de seus parceiros comerciais, incluindo o Canadá, o México e o Brasil. Isso no primeiro governo dele, que foi entre 2017 e 2021. Taxou em 25% o aço e 10% o alumínio, mas depois, isso em geral, depois isentou desse imposto o Canadá, o México e o Brasil. A China impôs tarifas em retaliação aos Estados Unidos, que devem atingir cerca de 14 bilhões de dólares, cerca de 81,2 bilhões de reais, em mercadorias. A medida frustra esperanças de que uma guerra comercial entre as duas potências pudesse ser evitada. Ao lado da manchete, nós temos a chamada de capa do caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura e entretenimento. E a matéria de destaque é sobre o filme Ainda Estou Aqui, que leva prêmios antes do Oscar, pré-Oscar. E o Oscar será no dia 3, a solenidade, a cerimônia do Oscar, que é a maior premiação do cinema mundial, será no dia 3 de março. Filme de Walter Salles é laureado no Goya e a atriz Fernanda Torres ganha homenagem em Santa Bárbara. Outra chamada para o caderno Ilustrada. Morre Paulo Ioller, 36 anos, chefe de cozinha que elevou o hambúrguer. E Bijor, a cantora Bijor, lança filme e exalta simbiose de arte e tecnologia. Esta foto, destaque da capa da Folha de São Paulo,
é para as eleições lá no Equador. A apuração dos votos no Equador indica provável segundo turno na eleição presidencial. Com 40% dos votos computados até a noite de ontem, o favorito, Daniel Noboa, deve enfrentar Luísa Gonzalez em abril. 83% dos eleitores compareceram às urnas ontem, domingo. Ainda chamada de capa da Folha, no Folha Invest, a matéria dizendo que investidores mais ricos migram para o renda fixa. A entrevista da segunda-feira de hoje é com o advogado e professor Ives Gandra Martins. Diz assim a chamada de capa para a entrevista das segundas-feiras e hoje com o Ives Gandra. Com polarização, o Supremo Tribunal Federal assume funções políticas. Referência entre aliados de Jair Bolsonaro e prestes a fazer 90 anos, Gandra descarta a possibilidade de o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, concorrer novamente à presidência no próximo ano de 2026. Mesmo com reviravolta no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Gandra não acredita em respaldo do Supremo Tribunal Federal para que Jair Bolsonaro se torne elegível, porque hoje ele está inelegível. Até 2030 é a punição que ele pegou do Tribunal Superior Eleitoral. Ele não acredita, o Ives Gandra, em respaldo do Supremo. Ives Gandra é favorável à anistia aos condenados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023 e também é favorável à proposta de redução do tempo de inelegibilidade, que hoje, segundo a legislação, é por 8 anos. É a punição para aqueles que são pegos com crimes eleitorais. Essa punição é estabelecida pela lei. Congresso Nacional, que aprova as leis. Câmara e Senado Federal. Sobre esse assunto, a Lígia Maria escreve: os disparates de Lula, de Barroso, presidente do Supremo, e do Congresso Nacional. Diz ela, no Brasil, os 3 poderes estão fora de órbita, completamente desconectados da realidade social do país. Sabe-se lá quando voltarão à órbita. Outra matéria na área de política, e essa matéria traz hoje a Folha de São Paulo e também toca nesse mesmo assunto o jornal O Estado de São Paulo. A Folha diz: 47% das emendas parlamentares enviadas para cidades mais pobres do Brasil carecem de transparência. Emendas parlamentares via Pix de baixa transparência representaram quase que a metade, 47%, dos recursos transferidos por meio de emendas parlamentares individuais, seja de deputado federal ou de senador. Enviaram para municípios com baixo índice de desenvolvimento humano. Eles são os mais pobres, os mais miseráveis, segundo o levantamento feito
pela reportagem do jornal Folha de São Paulo. Nos casos de municípios com índice alto ou muito alto, o índice de desenvolvimento humano, essa proporção de emendas sobe para, aliás, cai de 47% para 32%. E nós vamos ver nas páginas internas que um desses municípios mais pobres do Brasil, que receberam muito dinheiro de emendas parlamentares, foi aqui o município cearense de Choró, cujo prefeito, Bebeto Queiroz, ou Beto do Choró, está foragido, ainda não assumiu, foi reeleito prefeito de Choró nas eleições passadas, não tomou posse, porque na hora que ele aparecer para tomar posse, ele vai ser preso, porque tem um mandado de prisão contra ele. E ele, aqui no Ceará, é o braço direito do deputado federal Júnior Mano, lá de Nova Russas. A mulher dele, a Jordana Mano, é prefeita de Nova Russas. Então, nessa matéria, cita a cidade cearense de Choró, antigamente conhecido como Choró-Limão. O PSB, sobre esse assunto, o prefeito Bebeto Queiroz, ele é filiado ao PSB de Eudoro Santana, PSB de Cid Gomes e PSB de Júnior Mano. Júnior Mano está afiliado ao PSB, pois essa prefeitura, esse Bebeto, é do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Ainda sobre política, é chamada de capa do jornal Folha de São Paulo, matéria dizendo que o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, defende temas contrários ao governo após a posse. E a posse se deu no sábado atrasado, lá na Câmara Federal. Recém-empossado presidente da Câmara dos Deputados, após campanha marcada pelo silêncio acerca de temas controversos, temas polêmicos, Hugo Mota, ele que é do Republicanos da Paraíba, Republicanos é o partido da igreja fundado, o republicano foi fundado pela Igreja Universal do Reino de Deus. Pois Hugo Mota defendeu em sua primeira semana no cargo pautas criticadas pelo governo Lula e diz que a Câmara, não vota mais projetos com aumento de impostos. Após a instalação de câmeras corporais, o estado da Bahia reduz letalidade em intervenção policial. No ano em que se iniciou a implantação de câmeras corporais em suas tropas, a Bahia reduziu mortes por intervenção policial em 8,5%. O estado registrou 1.557 mortes em ações policiais, ante 1.702 mortes em 2023. Esses 1.557 mortes foi no ano passado, de 2024. O número de mortes vinha em rota ascendente desde o ano de 2015. O número, porém, ainda é o maior do Brasil. A Petrobras treina resgate de fauna, de animais, vítima de óleo no Amazonas. E por que já está treinando esse resgate? A Petrobras já faz treinamentos em campo na região do Iapoque, lá no Amapá, em que técnicos são preparados para resgate de animais que possam ser atingidos por óleo em eventual acidente na prospecção de petróleo no Bloco 59.
E o governo prometeu para Davi Alcolumbre, que é o novo presidente do Senado, prometeu que vai dar o aval para haver prospecção de petróleo na foz do rio Amazonas, que eles chamam também de margem equatorial. E a Petrobras já está treinando para resgate de animais, sabendo que vai haver prejuízo à flora e à fauna, mas para diminuir o impacto já estão prevendo, já estão treinando esse resgate de animais. E por último aqui, chamada de capa da Folha de São Paulo, é uma matéria na área de saúde. Diz o seguinte: mulheres na menopausa movem um mercado de quase 2 bilhões de reais no Brasil. Isso comprando hormônio, comprando suplementos. E nas páginas internas, que é na página A15 da Folha de São Paulo, a matéria diz que ainda a menopausa é um assunto tabu entre as mulheres. As mulheres, segundo a matéria, só falam desse período de sua vida no pós-menopausa. Antes e durante, esconde esse assunto. É um assunto que gera transtorno não só para a mulher, como também para a família e os parceiros. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E como eu disse, a manchete do Estadão é a mesmo assunto, são as ações do presidente dos Estados Unidos que afetam o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Diz assim, e essa matéria está publicada no caderno Economia e Negócios do Estadão. Trump anuncia taxa de 25% sobre o aço. Brasil será afetado. Presidente americano fala também em tarifas recíprocas. Outra matéria correlata a esse assunto diz: o país terá dificuldade, avaliam especialistas. Isso, o país, o Brasil. Analistas preveem complicações na exportação de produtos siderúrgicos para os americanos e efeito colateral nos Estados Unidos. Ainda no caderno de Economia e Negócios, uma chamada de capa é para outra matéria, dizendo que ações judiciais trabalhistas disparam e passam de 2 milhões em 2024. É a primeira vez que esse patamar é ultrapassado desde a aprovação da reforma trabalhista, que foi em 2017, e representa uma alta de 14,1% ante o ano de 2023. O valor pago pelas empresas nas sentenças também subiu. A foto de destaque na capa do Estadão é para ilustrar uma matéria sobre o aumento do preço dos aluguéis lá em São Paulo. E aqui é a praça em torno da estação Borba de Gato, daqui até a estátua do Borba de Gato, que foi um dos bandeirantes brasileiros. Diz assim a matéria: perto do metrô e valorizados. O aluguel de imóveis próximo da linha 5 Lilás do metrô de São Paulo teve alta de 44,8% nos últimos 12 meses. É o caso do entorno da estação Borba de Gato, aqui da foto. Para a venda de imóveis, o metro quadrado perto da estação AACD Servidor subiu 18,2% e encostou nos R$18 mil o metro quadrado nessa área de São Paulo.
Big Techs, projeto da oposição para regular redes sociais, turbina papel da Anatel, que é a Agência Nacional de Fiscalização das Telecomunicações. Proposta de projeto de lei faz da agência a autoridade competente para regular plataformas e tira responsabilização das redes sociais do foco. No caderno C2, Caderno de Cultura e Entretenimento do Estadão, a foto de destaque é para o João Fonseca, o tenista que aos 18 anos faz o país sonhar com tênis. A fundo os caminhos para construir um ídolo. Distribuição. Para onde o Congresso mandou 45 bilhões de reais em emendas parlamentares. O mesmo assunto também chamada de capa de hoje da Folha de São Paulo, como a gente viu. Na Folha diz que 47 dessas emendas individuais, emendas parlamentares individuais, 47% foram para cidades paupérrimas, miseráveis, com baixo índice de desenvolvimento humano. E entre elas, como eu falei, está aqui a cidade cearense de Choró, aqui que fica na região metropolitana de Fortaleza. E o Estadão apontando para onde os 45 bilhões de reais foram. Vamos ver isso nas páginas, quando a gente lê as páginas internas do Estadão. Eleições no Equador, foi ontem. Futuro presidente lidará com a pior crise no país em décadas. E a Folha de São Paulo diz que até ontem à noite a previsão é que haverá um segundo turno lá para a presidência do Equador. E o segundo turno está marcado, a votação em segundo turno está marcada para abril. Ameaça de hacker. A área da saúde tem 44 tentativas de ataque cibernético por dia. Setor tem se tornado grande alvo de tentativas de invasões de sistemas que miram hospitais, clínicas e programas de gestão de dados médicos e colocam pacientes em risco. No ano passado, foram 16 mil tentativas, ante 6,5 mil em 2023. Hackers podem alterar até resultados de exames. Entram no sistema de um hospital ou de uma clínica e altera até o resultado dos exames. E essas tentativas de entrar dá 44 por dia ataque cibernético na área de saúde. E todo ano vem aumentando. Em 2023 foi 6.500 tentativas no ano todo. Já em 2024 foram 16 mil tentativas. Agora tem ainda uma última chamada de capa aqui do Estadão, é na área de educação. Proibir celular na escola não é suficiente, mostra estudo. Agora vamos para Rio de Janeiro. Jornal Globo, desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025. Na capa, como vocês estão vendo, no alto da capa, a primeira chamada é com a atriz, uma entrevista com a atriz Dada Coelho. Com programa na TV, peça infantil no teatro e turnê em Portugal, a comediante celebra o apogeu da mulher engraçada. E aqui a foto dela, tampando aqui os seios,
com 2 cuscuz, aqueles cuscuz paulista, que a gente chama aqui no Ceará de cuscuz paulista, um cuscuzinho pequenininho. E essa aqui é a Dada Coelho. A manchete do Globo é o mesmo assunto. São as medidas tomadas pelo presidente dos Estados Unidos. Guerra comercial. Trump anuncia taxas sobre o aço e Brasil será um dos mais afetados. Por quê? Porque o Brasil, como a gente viu aqui na Folha de São Paulo, o Brasil é o 3º país que mais exporta aço para os Estados Unidos. O primeiro é o Canadá, o segundo é o México e depois é o Brasil com 14% do total do minério, do aço que entra nos Estados Unidos. Diz ainda assim a chamada de capa, a manchete do jornal Globo. O presidente americano afirma que tarifas de 25% serão aplicadas e o Brasil está entre os maiores fornecedores, ao lado do México, do Canadá e da Coreia do Sul. Esta outra foto é para uma matéria sobre as joias da arquitetura. 4 ícones históricos do Rio de Janeiro: o Palácio Gustavo Campanema, a Estação Barão de Mauá, o Museu Nacional de Belas Artes e o Complexo do Itamaraty estão sendo restaurados e serão devolvidos à cidade. O primeiro a ser reaberto será o Palácio Gustavo Campanema, fechado há mais de 10 anos e quase leiloado no governo de Jair Bolsonaro. O edifício, o Palácio Gustavo de Capanema, sediará a próxima reunião dos BRICS, que será em julho próximo. Rio Antigo, as janelas do Palácio Itamaraty e acima a Biblioteca Euclides da Cunha. Essa aqui é a Biblioteca Euclides da Cunha. No Palácio Gustavo Capanema. E ao lado, o Museu Nacional de Belas Artes, que também está sendo revitalizado. Sobre ainda na área internacional, o Jornal Globo traz uma matéria, que é chamada de capa, dizendo que a China retalia os Estados Unidos e impõe novas tarifas que impactam em 14 bilhões de dólares em mercadorias. Na área política do Brasil, outra chamada diz: golpe e semipresidencialismo. Após apoio, PT reage a discursos do presidente da Câmara Federal, Hugo Mota. Lideranças do PT criticaram o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, ele que é do Republicanos da Paraíba, ele é filho da cidade de Patos, e ele é criticado por dizer que os ataques terroristas do dia 8 de janeiro de 2023 não foram tentativa de golpe. E também por Hugo Mota defender o debate sobre a adoção do semipresidencialismo no Brasil. O semipresidencialismo é aquele onde tem o presidente, mas o presidente cuida só da questão soberania nacional, do exército, mas quem governa mesmo, quem executa é o primeiro-ministro. Mas essa tentativa de mudar o sistema de governo do Brasil, a primeira vez que deram entrada numa proposta de emenda constitucional
para mudar o sistema de governo do Brasil foi em 1995, com o deputado Jorge, hoje é ex-deputado, lá de São Paulo. Então, quase todas as legislaturas acontece alguém que propõe, que faz essa proposta de PEC, proposta de emenda constitucional, para que o semipresidencialismo seja implantado no Brasil. E na sexta-feira deu entrada em mais uma proposta nesse sentido. E o jornal O Globo faz esse registro. Carnaval 2025, aliás, o pré-carnaval. E aqui essas duas fotos é para dizer, aqui em cima é o cantor Pablo Vittar e embaixo Juliette, a ex-BBB. Ela foi ganhadora do Big Brother Brasil. E o Pablo Vittar e a Juliette agitam a folia carioca no final de semana. Será que Abre é o nome de um bloco. Será que Abre fez sua estreia no circuito oficial dos megablocos na rua 1º de Março com Pablo Vittar e a cantora Juliette, que cantaram para uma multidão. E realmente que é o pré-carnaval do Rio de Janeiro. Ainda chamada de capa do jornal Globo, na área de política / justiça. Projetos do ministro Ricardo Lewandowski empacam em primeiro ano no Ministério da Justiça. Fiscalização de CACs. CACs é aqueles colecionadores de armas de fogo. Eles têm o aval para ter porte de arma por conta de ser colecionadores de armas. Então, fiscalização dos CACs. Muralhas em presídios e PEC da segurança não avançam por falta de apoio e burocracia. Outra matéria agora na área educacional. Viciados em celular desafiam nova lei federal para as escolas. Especialistas recomendam cuidados especiais com crianças que sofrem do transtorno de nomofobia. E o transtorno de nomofobia são as crianças que são viciadas em telas, computador, celular, não pode passar um minuto sem estar olhando para uma tela. Na área de saúde, o jornal o Globo traz uma matéria hoje perguntando o seguinte: o que exercícios? O que fazer depois da meta alcançada? 5 recomendações para seguir e não desanimar após um objetivo ser atingido nas atividades físicas. Área de esportes, futebol. Em empate, Neymar é titular depois de 481 dias. Depois da estreia na semana passada, no time do Santos, desta vez, o craque santista, Neymar, começou jogando no 0-0, o jogo terminou em 0-0 com o Horizontino. Agora vamos para Brasília, Correio Brasiliense. E o Correio Brasiliense traz no alto da capa 3 chamadas. A primeira é para o caderno de hoje, publicado hoje, de tecnologia e inovação. Robô auxilia cirurgia delicada. Cientistas alemães desenvolvem técnica inédita para operações no prolapso uterino.
Na área de educação, universidade, conheça os alunos que realizaram o sonho de passar na UNB, a Universidade Nacional de Brasília, uma universidade cujas vagas são muito disputadas. Aos 43 anos, 25 depois de concluir o ensino médio, Bruna Abdala celebra a conquista de ser aprovada em Ciências Sociais. Diz ela, foi uma grande surpresa. E aqui está a Bruna Abdala, essa de preto, óculos escuro, comemorando a sua aprovação para o curso de Ciências Sociais, de Sociologia, na UNB, ela que tem 43 anos. No caderno de Diversão e Arte, a chamada de capa é para a matéria Nordestinos Estrelas do Trap. Matuê, Teto e Iu e Brandão se destacam com sucessos nas plataformas musicais. Pela terceira edição, o jornal Correio Brasiliense destaca como manchete a retomada do ano letivo lá em Brasília. E é hoje, somente hoje, dia 10 de fevereiro, é que está começando o ano letivo nas escolas públicas em Brasília. E diz assim a manchete: 470 mil alunos da rede pública sem celular na sala de aula. A novidade do início do ano letivo é a proibição do uso do aparelho dentro das escolas da rede pública. A Secretaria de Educação publicou uma circular com as novas regras que tem como objetivo melhorar o desempenho escolar e o bem-estar dos estudantes. Essa foto de destaque no Correio é para mostrar como é que foi o final de semana lá em Brasília. E aqui é um espaço chamado o Eixão do Lazer. O Eixão do Lazer é um dos parques da cidade. E lá, como não tem praia, só tem o Lago Paranoá, que é um lago artificial, os moradores, os brasilienses, vão para os parques, ouvir música, se encontrar com a moçada e fazer um grande piquenique a céu aberto. E diz assim a legenda desta foto: o Eixão do Lazer é para encontrar gente boa. Espaço tradicional das caminhadas aos domingos se consolida como local para rever amigos e curtir uma boa música. Abre aspas para dizer uma frase da médica pediatra Andresa Barbosa, de 28 anos. Ela estava ontem lá e disse o seguinte: esse ambiente permite que pessoas de todos os estilos curtam juntos, de forma bem tranquila e saudável. Na área de política, aqui a charge é do deputado federal Hugo Mota, e diz assim a chamada: Hugo Mota impõe seu estilo na Câmara. Ao completar 10 dias no cargo, o presidente da Câmara Federal busca equilíbrio entre o Palácio do Planalto e as bancadas de oposição, mas se aproxima da direita, ao sinalizar para pautas como anistia aos envolvidos nos atos terroristas do dia 8 de janeiro de 2023 e também sinalizar outra pauta, que é a mudanças na lei da ficha limpa. Por que mudanças na lei da ficha limpa? Porque é na lei da ficha limpa que tem aquela punição de político pego praticando crimes contra a lei da ficha limpa,
fiquem 8 anos sem poder disputar nenhum mandato. Ficam 8 anos inelegíveis. E tem uma proposta tramitando na Câmara para diminuir esse período, não de 8 anos. Tem outras propostas nesse sentido. E hoje, quem está inelegível por 8 anos é o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele só poderá, pelo dia de hoje, pelo momento, pela lei atual, ele só poderá disputar o mandato eletivo depois de 2030. Uma punição dada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Supermãe, representante do DF, Distrito Federal, nos quadros da FIFA, volta aos campos. Depois de um ano vivendo o processo da maternidade, Leila Cruz retoma as atividades, enfrentando novos desafios na carreira. Por conta dessa bandeirinha, ela é bandeirinha. Ela é bandeirinha juíza, né, de futebol. Ela diz assim: numa partida, a parte mais difícil é a física. Não é a física. Numa partida de futebol, a parte mais difícil não é a física, é a mental. Explica a Leila Cruz, ela que é bandeirinha de futebol. A agricultura perde Renato Simplício. É esse senhor aqui da foto. Ex-presidente da extinta Embrater e produtor rural, morreu ontem aos 92 anos, em decorrência do mal de Parkinson. Na área de economia, alerta para os riscos de se manter a tendência de alta da dívida pública. Refugiados. Fugindo do regime de Nicolás Maduro, venezuelanos buscam um novo futuro no Brasil. E agora para um caso de violência lá do Distrito Federal, o assassino de Adriano de Jesus, o Francisco Evaldo, será transferido para o presídio da Papuda. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo, desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro. E no alto da capa, a chamada é para a entrevista das segundas-feiras. Assim como a Folha de São Paulo, o jornal O Povo, toda segunda-feira, traz uma entrevista que é chamada Páginas Azuis. E o personagem de hoje é o engenheiro, agrônomo, ex-ministro da Integração Nacional na época da presidente Dilma Rousseff, ele que é o Francisco Teixeira, da cidade de Palmácia. Ele diz: transposição das águas do Rio São Francisco é fator de sobrevivência para o Cariri. E o Francisco Teixeira, ele é dono de uma plantação grande de banana lá em Limoeiro do Norte, grande plantador de banana, ele e a família dele. Na área de cidades, a matéria chamada de capa diz que municípios do interior do Ceará somaram 48% dos homicídios no ano passado, em 2024. Quase a metade dos homicídios ocorreram nas cidades do interior do Ceará. E os outros 52% em Fortaleza e região metropolitana. E por falar em violência, a manchete da edição de hoje do jornal O Povo é sobre as brigas das torcidas organizadas. Brigas antes do Clássico Rei. E aqui o chamado Clássico Rei é quando jogam os times Fortaleza e Ceará, os dois maiores rivais no estado. 82 torcedores têm prisões preventivas decretadas. Entre os crimes, membros das torcidas organizadas
de Ceará e Fortaleza podem responder por associação criminosa, oposição à ordem e desobediência, lesão corporal e corrupção de menores. Penas podem chegar a 14 anos e 6 meses. Isso se forem condenados. Se, tem a palavra ainda, essa condicionalzinha, se. Penas podem chegar a 14 anos e 6 meses. Se forem condenados. Eu acho muito difícil. Eles foram presos em flagrante no sábado passado. Assim como o jornal Globo, o jornal Povo também traz destaque para o pré-carnaval aqui em Fortaleza. E a foto é dessas crianças brincando o pré-carnaval. E diz assim: pré-carnaval para as crianças, passeio público e estação das artes foram polos para fantasias, brincadeiras e segurança. O passeio público fica no centro de Fortaleza e Estação das Artes também fica no centro de Fortaleza. Estação das Artes, mais precisamente, na Praça da Estação, da antiga estação ferroviária de Fortaleza. E essas duas jovens aqui, uma de vermelho e outra de preto, é para ilustrar uma matéria sobre moda. Olha aqui, é no caderno Vida e Arte. Naturais do Cariri cearense, irmãs consolidam projeto autoral de moda em São Paulo. Na área de economia, a chamada de capa é para a matéria Planos de saúde têm pequeno avanço de usuários no Ceará em 2024. Tem pequeno avanço, mas já avançou, porque na pandemia os planos de saúde perderam muitos clientes. Esportes. O impacto do resultado do primeiro clássico rei do ano para o Ceará e Fortaleza. É o mesmo assunto da manchete do jornal, que foram presos no sábado 82 torcedores por violência. E por último, uma matéria sobre na área de política. Inclusive é a reportagem de hoje do jornal. Aliás, é a segunda reportagem sobre esse tema, porque o jornal de sábado também foi sobre a Câmara Municipal de Fortaleza. E a segunda reportagem de hoje diz: vereadores de Fortaleza, quem controla os votos em cada bairro? E o jornal traz, são 43 vereadores em Fortaleza e traz quem são os campeões de voto nos bairros da cidade. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. Meio ambiente. Qualidade do ar piora com as mudanças climáticas e já custa $1 bilhão por ano ao país. Quem diz isso é o Paulo Saldiva. Marketing. Para ampliar a base de clientes e crescer, seguradoras investem no patrocínio de eventos culturais e esportivos. Estratégia. Para Fábio Venturelli, ele que é o diretor executivo da empresa São Martinho, pior do que a expectativa de juros é a grande incerteza por trás desse cenário. A manchete do jornal Valor Econômico. Percepção de inflação piora com redução de embalagens e reajustes disseminados. Fontes do setor dizem haver também maior proteção dos resultados pelas redes, que estão absorvendo menos repasses da indústria para defender margem. Na área internacional, Donald Trump vai anunciar tarifa de 25% sobre o aço e sobre o alumínio, e o anúncio prometido será durante o dia de hoje. Esta foto é do Marcelo Noronha. Ele disse assim em entrevista para o Valor Econômico: houve quebra de expectativa no mercado com a política fiscal. E quem é
Marcelo Noronha. Após um ano do plano de transformação conduzido por Marcelo Noronha, presidente do Bradesco, do Banco Bradesco, o lucro do banco se recupera gradualmente, mas a velocidade de elevação da rentabilidade não empolga analistas, especialmente no atual ambiente macroeconômico. Para ele, presidente do Bradesco, o banco avançou significativamente em tecnologia e crédito. Abre aspas. Se a gente tivesse um cenário mais alvissareiro, ia muito mais rápido, diz Noronha. Ele disse também, houve quebra de expectativa no mercado com a política fiscal. Em sua visão, há a possibilidade de o Copom não ter de subir o juro ao nível que parte do mercado espera. Avalia ainda, Marcelo Noronha, que a projeção da FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, para a ampliação do crédito de 9% deve ser revista para baixo de 9%. Sábado a gente leu aqui no Estadão que o lucro do Bradesco no ano passado foi de 16 bilhões de reais por ano, mais de 1 bi por mês. E ele aqui está dizendo que foi pouco, não foi no ritmo que ele esperava. O que mais lucrou no Brasil, o que mais lucrou no banco foi o Itaú Unibanco. Ele lucrou 44 bilhões de reais no ano passado. Em segundo lugar, em terceiro lugar ficou o Santander, com 14 bilhões. E o Bradesco nessa faixa de 16 bilhões de lucro. Na área internacional ainda, Ucrânia, apoio dos Estados Unidos para o cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia passa por direito ao uso de terras raras. O uso de terras raras pelos Estados Unidos. Aumenta a procura por imóveis menores. Empresas devem ter resultado forte no quarto trimestre deste ano. Bem, depois da apresentação das capas dos principais jornais do país e aqui do Jornal Cearense O Povo, eu convido você agora a assistir o Jornal da Justiça. O Supremo abriu hoje sessão do plenário virtual que vai julgar recursos sobre o porte de maconha para o uso pessoal. A repórter Evelyn Araújo explica os detalhes do julgamento. A Defensoria Pública e o Ministério Público de São Paulo recorreram de trechos da tese fixada no julgamento em que o Supremo decidiu que não é crime o porte de pequena quantidade de maconha para uso pessoal. Os ministros têm até 14 de fevereiro para apresentar os votos no plenário virtual. A Defensoria pede que o STF esclareça quem deverá aplicar as sanções não penais, como a advertência sobre os efeitos do uso de drogas e a frequência a programa ou curso educativo. Já o Ministério Público pede, entre outros pontos, que a Corte diga se efeitos da decisão retroagem à data de edição da Lei de Drogas de 2006. O relator dos embargos é o ministro Gilmar Mendes. No voto, ele negou o recurso. No caso das sanções não penais, o decano do STF disse que o tribunal assentou a possibilidade de incidência das citadas sanções sem qualquer repercussão criminal para a conduta, ainda a ser regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Gilmar Mendes frisou ainda que, no julgamento, ressaltou-se que o enfoque a ser priorizado insere-se no campo da saúde pública e não do direito penal, conferindo-se tratamento mais humanizado aos usuários, de modo a evitar mais estigmatização. Sobre a modulação da decisão, o relator esclareceu que o acórdão do Supremo determinou que o CNJ realize mutirões carcerários. Essa é a medida que vai solucionar a situação de pessoas que continuam presas por terem sido flagradas com maconha para uso pessoal.
E o Supremo julga a validade de uma lei do Estado do Ceará que prevê serviço voluntário no Ministério Público. A análise está no plenário virtual, com sessão prevista para terminar na sexta-feira que vem. Repórter Marta Ferreira traz mais informações. A lei estadual é de 2015 e criou o serviço voluntário no Ministério Público do Ceará. O serviço pode ser exercido por qualquer pessoa maior de 18 anos para atuar em funções técnicas e de assessoramento de interesse do MP. Atividades típicas ou similares às atribuições dos servidores não são permitidas, mas para a Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público, autora da ação, a norma é inconstitucional porque invade a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. No Supremo, a associação alegou também que a lei foi editada depois de uma determinação do Conselho Nacional do Ministério Público para que os trabalhadores terceirizados do MP do Ceará fossem substituídos por servidores efetivos. A ação está sendo julgada no plenário virtual. O ministro Nunes Marques é o relator. No voto, ele destaca que a lei cearense não extrapola o que estabelece a lei federal que trata do serviço voluntário, mas por causa da abrangência da expressão funções técnicas e de assessoramento de interesse da administração descrita na norma, o relator votou no sentido de dar interpretação conforme a Constituição, a fim de afastar de sua compreensão quaisquer atividades típicas ou similares às atribuições dos membros e servidores do Ministério Público. O ministro Alexandre de Moraes já votou acompanhando o entendimento de Nunes Marques. O prazo para os demais ministros votarem na sessão virtual vai até o dia 14 de fevereiro. O Supremo Tribunal Federal considerou válida a cobrança de tarifa anual pela manutenção dos cemitérios públicos do município do Rio de Janeiro em contratos antigos. O filho do dono de um jazigo que morreu em 1993 questionou a cobrança que foi instituída em 2014. O recurso foi negado por unanimidade. Os ministros confirmaram o entendimento do STF, que já tinha validado o decreto. O Conselho Nacional de Justiça prepara medidas para melhorar a atuação dos magistrados na prevenção a maus tratos de adolescentes em conflito com a lei. Repórter Carolina Chaves tem as informações. De acordo com os dados do Ministério de Direitos Humanos, cerca de 10.500 jovens brasileiros estavam em unidades socioeducativas em 2023. O número tem apresentado queda todos os anos. Já as apreensões de crianças e adolescentes que cometem algum ato infracional aumentam e ultrapassam 20 mil. O Conselho Nacional de Justiça está preocupado com o tratamento dado a esses jovens. Um levantamento realizado no ano passado pelo CNJ buscou identificar como o sistema judicial tem tratado as crianças e adolescentes envolvidos em atos infracionais. O foco principal foi o primeiro atendimento aos jovens e como os magistrados têm abordado a questão da tortura e maus tratos durante a apreensão. Os dados indicaram a necessidade de correções no sistema. A pesquisa analisou 185 audiências de apresentação para identificar o papel dos magistrados na prevenção e no combate à tortura. 6 em cada 10 não perguntaram diretamente aos jovens sobre as circunstâncias da apreensão ou abordagem policial. O mesmo ocorre com os promotores e defensores públicos. O comportamento contraria a Resolução 414 do Conselho Nacional de Justiça. A norma, estabelecida em 2021, determina que a autoridade judicial deve inquirir e analisar as condições de apresentação da pessoa privada de liberdade, de sua detenção ou apreensão e o tratamento a ela conferido, a fim de identificar quaisquer indícios da prática de tortura ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, especialmente quando a pessoa estiver sob custódia. O Conselho Nacional de Justiça deverá realizar uma campanha sobre a importância de cumprir a Resolução 414. Os dados também serão utilizados para a criação de novas normas que busquem melhorar a capacitação dos juízes sobre o atendimento às crianças e adolescentes. A seguir, no Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, a gente fala sobre a importância da conquista de direitos pelos povos originários.
E o STJ rejeita a denúncia contra o governador do Amazonas por desvio em transporte de respiradores na pandemia. Voltamos em instantes. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou denúncia contra o governador do Amazonas por desvio em transporte de respiradores durante a pandemia de Covid-19. Repórter Jafer Araújo. O governador do Amazonas, Wilson Lima, tinha sido denunciado por peculato no transporte aéreo de respiradores pulmonares destinados ao tratamento de vítimas da Covid-19 no estado em 2020. Segundo o Ministério Público Federal, o desvio de verba pública teria ocorrido na contratação indevida de táxi aéreo para o transporte de respiradores. O governo do estado teria gasto cerca de R$ 191 mil com o serviço, sendo que essa obrigação seria da empresa fornecedora. Mas, ao analisar a denúncia, a Corte Especial do STJ seguiu o voto do ministro Raul Araújo, que concluiu que não ficaram caracterizadas a prova de ocorrência do crime e os indícios veementes de autoria, pois não se comprovou o dolo no uso dos recursos públicos para o fretamento de aeronaves. O ministro observou que a compra foi feita em um contexto de reação urgente à crise da Covid-19. Ainda segundo Raul Araújo, apesar de a denúncia mencionar que o termo de referência para a aquisição dos equipamentos determinava ao fornecedor a obrigação de custear a entrega dos respiradores, esse documento não existia formalmente até o deslocamento do avião. E o STJ regulamentou sessões virtuais com regras e parâmetros para julgamentos. Repórter Jéssica Castro. O STJ divulgou uma portaria para estabelecer normas para as sessões de julgamento que o tribunal optar por realizar de forma online. O documento definiu como julgamento eletrônico aquele realizado em ambiente virtual de forma assíncrona, ou seja, não simultânea, e com a regulamentação, quase todos os processos originários e recursais poderão ser analisados desta forma. O julgamento de algumas classes processuais irá permanecer restrito às sessões presenciais, como ações penais, inquéritos, queixas-crime e embargos de divergência em recurso especial e em agravo em recurso especial. Nos casos envolvendo embargos, quando se tratar do mérito do recurso e não apenas de conhecimento. A resolução determina que os julgamentos virtuais sejam, em regra, públicos e disponíveis para acesso no site do STJ, exceto aqueles que tramitarem sob sigilo. O relator irá disponibilizar a proposta de ementa, o relatório e o voto logo no início da sessão. E os demais ministros terão 7 dias corridos para se manifestar sobre a matéria em julgamento. Os votos serão divulgados ao público em tempo real e em ordem cronológica. E caso haja pedido de vista, o processo poderá ser devolvido para julgamento em sessão virtual ou presencial, a critério de quem fez o pedido. A portaria completa pode ser conferida no site do STJ. É o Tribunal da Cidadania trabalhando de forma cada vez mais ágil e acessível. Os juizados especiais foram criados para facilitar o acesso do cidadão à justiça, com um rito mais simplificado. O fortalecimento das unidades e o combate à violência contra a mulher estão entre as 5 áreas prioritárias da nova gestão do Tribunal de Justiça do Ceará. Quem traz os detalhes dessas propostas é a repórter Adelane Hades. O sistema de juizados especiais no estado é responsável pelo julgamento de aproximadamente 1/5 de todos os casos novos que ingressam no judiciário cearense. Isso todos os anos, de acordo com dados do tribunal. E o novo presidente do TJCE, desembargador Heráclito Vieira de Souza Neto, que assumiu o cargo na sexta-feira, dia 31, colocou o aperfeiçoamento dos juizados especiais entre as prioridades nos próximos 2 anos. Seus postulados de simplicidade, informalidade e economia processual representam indicativos claros de que o direcionamento de investimentos para o seu aperfeiçoamento, além de incrementar a produtividade quanto a sentenças e baixas e influenciar positivamente a redução da taxa de congestionamento, pode desafogar outros segmentos do judiciário estadual, permitindo, por exemplo, que o juízo civil comum
esteja voltado a dirimir conflitos de maior complexidade. A nova gestão, formada ainda pelos desembargadores Francisco Mauro Ferreira Liberato, vice-presidente, Marlúcia de Araújo Bezerra, corregedora-geral, e Andréia Mendes Bezerra Delfino, ouvidora, priorizará também o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Somente em 2024 foram expedidas mais de 23 mil medidas protetivas de urgência. Nossa gestão assume, portanto, o compromisso de prosseguir com os avanços quanto ao incremento das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, reforçando a estrutura dos juizados especializados na capital e interior e criando novas unidades, de acordo com a análise e os estudos a serem feitos pelo Grupo de Trabalho de Reestruturação Permanente do Poder Judiciário. As outras áreas prioritárias são o adequado tratamento da situação do sistema prisional, a proteção ao meio ambiente sustentável e a garantia dos direitos da criança e do adolescente. O Ministério Público Federal entrou com ação contra agentes do setor elétrico responsáveis pelo apagão de 2020 no Amapá. O MPF pede a indenização de quase 70 bilhões de reais aos consumidores pelos danos causados durante 21 dias no auge da pandemia de Covid-19. Repórter Revine Araújo tem os detalhes. O Ministério Público Federal processou a União, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Operador Nacional do Sistema Elétrico e outras 5 empresas de transmissão energética. A investigação concluiu que a falta do fornecimento de energia durante 21 dias no estado do Amapá foi gerada por uma série de falhas e omissões das empresas e órgãos do setor elétrico. Na ação judicial, o MPF detalha a responsabilidade de cada agente para a ocorrência do que considera o maior desastre energético da história do Sistema Interligado Nacional. A investigação apontou falhas como descumprimento de critérios de segurança, negligência em relação à confiabilidade da transmissão e o desrespeito ao rodízio de energia durante o apagão. Além disso, a ação aponta a omissão da ANEEL na fiscalização do setor. O Ministério Público Federal pede na ação o bloqueio de 30% do orçamento da União destinado à publicidade e propaganda a partir de 2025. Além disso, pede indenização de quase 70 bilhões de reais aos consumidores pelos danos causados à população. O apagão em 2020 fez com que 13 dos 16 municípios do Amapá ficassem sem energia elétrica. O blackout atingiu mais de 90% da população. Cerca de 660 mil pessoas ficaram no escuro em plena pandemia de Covid-19 e em um período de muitas chuvas e alagamentos no estado. O evento provocou ainda o adiamento das eleições gerais daquele ano. Hoje, 7 de fevereiro, é celebrado o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. A data foi instituída em 2008 para relembrar a morte em 1756 da liderança guarani Sepete Araju, durante um dos muitos levantes contra colonizadores espanhóis e portugueses. Na reportagem de Carolina Chaves, você vai ver como está a situação atual dos povos originários, os avanços conquistados e os desafios para a garantia dos direitos. 7 de fevereiro, um marco para a luta secular dos povos indígenas do Brasil por justiça, respeito e conhecimento. Em 1756, a liderança guarani Sepete Araju morreu ao defender a manutenção das terras e tradições na região de Missões, no sul do país, contra colonizadores espanhóis e portugueses. Para o povo indígena, o dia de hoje é para comemorar e refletir sobre a resistência histórica dessa luta. O dia 7 de fevereiro é simbólico para entendermos que a nossa história é marcada pela resistência dos povos na defesa da cultura, territórios e conhecimentos. Foi essa mesma resistência que nos fez ser linha de frente contra retrocessos nos últimos anos e fez os povos indígenas conquistarem o primeiro ministério para a pauta em 2023. De acordo com o censo 2022 do IBGE, atualmente a população indígena é de 1.693.535 pessoas. Em 12 anos, um aumento de 88,82%. Ainda hoje, o povo indígena sofre com a invasão de garimpeiros, poluição do meio ambiente e disputa por território.
Só no ano passado foram realizadas mais de 3.500 operações de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas. E nos últimos 2 anos, houve 11 homologações de terras indígenas em diferentes regiões do país. Esse foco na regularização fundiária foi assim considerável, né? Mas existe ainda uma demanda muito grande dos povos indígenas para avançar em demarcações de terras indígenas. O Judiciário também vem atuando na garantia de direitos dos povos indígenas em várias áreas, como saúde e direito territorial. O plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou a tese do marco temporal das terras indígenas. Prevaleceu o entendimento de que a demarcação de terras não depende da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 e se baseia pela tradicionalidade dos povos originários. Conhecimento também é uma arma para construir um futuro mais justo e igualitário. Em 2023, o Conselho Nacional de Justiça traduziu a Constituição para a língua indígena Nhangatu, um passo importante para que outras normas brasileiras também fossem traduzidas, garantindo fácil acesso à informação. Foi uma sinalização até do Judiciário para essa abertura, né, para a especificidade dos povos indígenas e para valorizar as línguas. As línguas indígenas, elas são um patrimônio do nosso país e os brasileiros precisam ver, né, essa riqueza como sendo sua também e respeitar. Ainda temos muito o que conquistar, dentro e fora do governo, mas sempre com a firmeza e a lembrança de que a luta é o que nos fortalece e nos faz avançar. Veja a seguir, Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde apresenta dados sobre a judicialização da saúde e as medidas usadas para reduzir o tempo de espera do paciente. E no Amazonas, o número de processos de interdição e curatela disparou. Em 4 anos, o aumento foi de quase 90%. Assunto para o próximo bloco. O ministro Flávio Dino, do Supremo, deu um prazo de 10 dias para que a Polícia Federal apresente um cronograma de operações para investigar e reprimir crimes ambientais na Amazônia e no Pantanal. Quem tem os detalhes é a repórter Viviane Novaes. A medida do ministro Flávio Dino faz parte de uma série de ações do STF para que o governo coloque em prática o plano de integração dos sistemas de gestão fundiária e ambiental na Amazônia e no Pantanal. E foi tomada no âmbito de uma ação em que o partido Rede Sustentabilidade pede que o governo federal tenha um programa de prevenção e combate aos incêndios nessas regiões. Segundo o ministro, a Polícia Federal deve apresentar no prazo de 10 dias um cronograma de operações destinadas a investigar e reprimir crimes ambientais. Além disso, Flávio Dino pediu que a PF envie toda a logística e os recursos disponíveis para o cronograma, que deverá ser executado de março a dezembro deste ano. Informações semelhantes devem ser prestadas pelos estados da Amazônia e do Pantanal numa audiência de conciliação no Supremo, marcada para o dia 13 de março. Na mesma decisão, o ministro prorrogou o prazo para que a União apresente a estrutura de governança do Plano de Aprimoramento e Integração dos Sistemas de Gestão Territorial até o dia 7 de março. Flávio Dino também determinou que até essa data a União tome várias medidas dentro do plano, como integrar os dados do Cadastro Ambiental Rural com os sistemas de monitoramento do desmatamento, de titularidade dos imóveis e de autorizações de supressão vegetal. O Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, FONAJUS, retomou os trabalhos neste ano com a apresentação de dados sobre a judicialização da saúde e as medidas usadas para reduzir o tempo de espera dos pacientes. Quem traz as informações é a repórter Manuela Borges. O painel de estatísticas processuais de direito à saúde mostra que em 2024, o número de ações cresceu 15% em relação a 2023. Só no ano passado, quase 657.500 novas ações relacionadas à saúde ingressaram no sistema.
Uma das medidas que trouxeram mais rapidez aos julgamentos foi a criação dos Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário, o chamado NATJUS, em 2016. A parceria do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Saúde traz contribuições técnicas por meio de notas ou pareceres com base em evidências científicas para auxiliar os juízes na tomada de decisão. Para se ter uma ideia, o número de pedidos de notas técnicas cresceu quase 40% em 2024 em relação ao ano anterior. Atualmente, mais de 270 mil notas e pareceres técnicos estão incorporados ao sistema INATJUS. Esse material, produzido por todos os estados do país, pode ser consultado pelos juízes que estão à frente de demandas de saúde. Até agora, o assunto mais procurado pelos magistrados foi autismo infantil. Este ano, o FONAJUS vai trabalhar para também incluir no sistema INATJUS notas técnicas de ações que envolvem a saúde suplementar, ou seja, os planos de saúde privados. Questões como revisão contratual, cancelamentos e aumento abusivo de mensalidade têm parado na Justiça. As ações cresceram 30% entre 2023 e 2024, que fechou o ano com quase 229 mil casos novos de disputa judicial entre paciente e plano de saúde. Para 2025, o FONAJUS também retoma as visitas itinerantes pelo país. Em março, uma equipe vai visitar o Tribunal de Justiça de Santa Catarina com o objetivo de contribuir para solucionar dificuldades e aprimorar o sistema. Na sequência, o comitê vai passar pelos tribunais de justiça do Amapá e Minas Gerais. Paralelamente, o CNJ vai criar um grupo de trabalho para revisar atos normativos com base nas decisões recentes do STF sobre fornecimento de medicamentos de alto custo no Brasil. Em Mato Grosso, a Central de Conciliação da Saúde Pública, iniciativa criada pelo Judiciário do Estado, busca dar mais agilidade na resolução de conflitos na área da saúde. Vamos ver como funciona na reportagem de Laura Meirelles. O Poder Judiciário de Mato Grosso está comprometido em auxiliar na melhoria da oferta de saúde do Estado. Por isso, mobilizou o Sistema de Justiça e Governo Estadual para criar a Central de Conciliação da Saúde Pública, uma iniciativa que busca dar mais agilidade na resolução de conflitos na área da saúde. Os municípios de Cuiabá e Várzea Grande já aderiram ao projeto. Nós temos uma demanda razoavelmente grande de ações que são judicializadas e que não precisariam ser. O objetivo é esse, então, a gente não precisa judicializar, concilia antes e resolve mais rápido. O município não dá conta de resolver sozinho e a gente tem que montar essa força-tarefa mesmo. E agora chegou naquela fase da evolução da vara da saúde que a gente tem necessidade do pré-processamento, que é a conciliação, a mediação antecipada, para que as pessoas tenham segurança e não a necessidade da judicialização. Há um outro aspecto importante também, é que o funcionamento dessa central pode trazer uma compilação de dados, de informações importantes para que o Estado e os municípios eles possam investir os seus recursos para prestar aquele serviço de saúde que está sendo mais procurado. O objetivo da Central de Conciliação da Saúde é concentrar em um mesmo lugar informações para os pacientes que estão aguardando por procedimentos que serão realizados pelo SUS. No mesmo local também irão atuar a Defensoria Pública, Ministério Público, Secretaria de Estado de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde de Cuiabá e Várzea Grande e o Sejusc da Saúde Pública. A gente quer que nesse local você tenha uma informação qualificada para o cidadão e ele possa, a partir daí, saber quando é que o procedimento dele estará marcado. E se ele entender que essa informação ela leva a um tempo muito maior, haverá a possibilidade de procurar a Defensoria Pública e o Ministério Público que estarão presentes e possam entrar com um pedido de uma conciliação prévia ou mesmo judicializar o processo. O Brasil está envelhecendo. Dados do IBGE indicam que a população idosa tem crescido rapidamente e, com isso, aumenta também a demanda por ações judiciais voltadas à proteção dessas pessoas. No Amazonas, o número de processos de interdição e curatela disparou. Em 4 anos, o aumento foi de quase 90%. Quem traz os detalhes é a repórter Amanda Bulcão.
Essas ações ocorrem quando alguém perde a capacidade de gerir a própria vida ou seus bens, seja por idade avançada, por doença ou deficiência. Nesses casos, o judiciário pode nomear um curador que será responsável por tomar decisões em nome dessa pessoa. A curatela é um instrumento jurídico que visa proteger e assegurar pessoas que não conseguem exercer plenamente os atos da vida civil. O Instituto da Curatela está intimamente ligado à incapacidade civil. E essa incapacidade pode ser temporária ou permanente. O levantamento do tribunal mostra que entre 2021 e 2024, a Justiça Amazonense recebeu mais de 4 mil processos na capital e mais de 2 mil no interior. No mesmo período, quase 7 mil processos foram baixados, ou seja, concluídos. De 2021 até o final do ano passado, o Judiciário Amazonense recebeu mais de 6 mil ações de curatela, o que representa um aumento de quase 90% neste tipo de processo. Esses números já podem ser um reflexo do envelhecimento da população, seguindo as projeções do IBGE. E o aumento do contingente de idosos pode impactar nas demandas do Poder Judiciário. Para quem precisa iniciar esse tipo de ação, o primeiro passo é buscar orientação jurídica, seja por meio da Defensoria Pública, de advogados particulares ou de serviços oferecidos pelo Judiciário. É uma ação muito delicada, que demanda muita celeridade do Poder Judiciário e todos os órgãos e também de bastante atenção e cautela nesse tipo de ação, uma vez que é muito comum que o curatelando, por estar em um estado de saúde debilitado, ele não consiga exprimir a sua vontade, verbalmente ou por escrito. Então, no momento da audiência, que eu vou colher o depoimento pessoal, por vezes o curatelado está acamado, se fazendo uso de sonda, em estado vegetativo, em total inconsciência. Foi o que aconteceu em São Gabriel da Cachoeira, na região da fronteira, quando o juiz da comarca e a defensora pública visitaram o local onde vivia uma indígena com 102 anos, para verificar de perto a situação da pessoa no processo da ação de curatela. TRF da 2ª Região determina que o juiz Marcelo Bretas retire das redes sociais as postagens relativas ao curso dele de coach. E uma operação fecha garimpo que soterrou trabalhadores no Pará. Voltamos em instantes. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou que o juiz Marcelo Bretas retire das redes sociais as postagens relativas ao curso dele de coach, prática vedada por resoluções do CNJ e pelo Código de Ética da Magistratura. Bretas é titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e foi responsável pelos processos na Lava Jato. O juiz está afastado do exercício da magistratura desde fevereiro de 2023 por determinação do CNJ. Os magistrados deram 48 horas para que Bretas retire do ar as postagens de divulgação do curso O Quarto Poder e 5 dias para que seja suspensa qualquer atividade direta ou indireta da empresa DZ Bretas, nome fantasia de Bretas Expertise Corporativa. O empreendimento comercializa o curso em sociedade com uma plataforma digital. Por fim, o colegiado deu 15 dias para que seja interrompido o acesso à capacitação em qualquer endereço eletrônico, inclusive no site marcelobretas.com.br. Os desembargadores ainda vão decidir se abrem ou não um processo administrativo disciplinar contra Bretas. A maioria já votou a favor, mas a sessão foi suspensa por um pedido de vista do desembargador Marcelo Granado. Uma operação cumpriu 13 mandados de prisão preventiva contra a organização criminosa de jogos de azar e lavagem de dinheiro em Uberlândia, Minas Gerais. O Ministério Público de Minas Gerais deflagrou hoje a Operação Águia, que teve como alvo um policial militar da reserva e 2 policiais penais, além de empresários suspeitos de atuação em rede de exploração de jogos de azar.
O trabalho foi em conjunto com as polícias Civil, Militar e Penal de Minas Gerais e com a GAECO do Paraná. Foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva. Houve ainda 2 afastamentos cautelares de integrantes das Forças de Segurança Mineira e 2 prisões em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Segundo as investigações, a organização criminosa agia em Uberlândia com a exploração de jogo do bicho e caça-níqueis, corrupção policial e lavagem de dinheiro. Uma das empresas envolvidas tem sede em Maringá, no oeste paranaense, onde ocorreram 6 dos mandados de busca e apreensão. Família que precisou fretar um voo para não perder a festa da virada de ano será indenizada pela companhia aérea Azul por determinação da Justiça. A empresa vendeu mais bilhetes do que a capacidade real do avião. Quem explica a situação é a repórter Manuela Borges. Para a Justiça do Paraná, a companhia aérea Azul descumpriu a obrigação contratual firmada no momento da venda dos bilhetes. O chamado overbooking acontece quando uma empresa aérea vende mais passagens do que a aeronave comporta. Na decisão, a juíza ressaltou que a responsabilidade do overbooking é exclusiva da empresa e não pode ser transferida para terceiros e muito menos para o consumidor que pagou pelo serviço. A família que planejou a viagem de Réveillon com antecedência e não pôde embarcar no voo e nem ser realocada em outra aeronave porque todas estavam lotadas, tomou uma atitude ousada para não perder a comemoração. Fretou um avião para fazer o trajeto de Londrina, no Paraná, para Ipatinga, Minas Gerais, e pagou R$50 mil pelo transporte. Na ação, a família argumentou que não optou pelo aluguel de um carro porque a viagem demoraria 17 horas e eles não chegariam a tempo. Na decisão, a juíza destacou que o frete aéreo só foi contratado porque houve falha na prestação do serviço. Nota-se que os autores adquiriram um serviço de táxi aéreo da empresa Aerosul, pagando um importe de R$50 mil, os quais devem ser restituídos pelo réu, pois acaso não tivesse promovido o overbooking, nenhum voo particular precisaria ser contratado. Além do frete aéreo, a empresa Azul também terá que devolver o que foi gasto com as passagens não utilizadas e pagar danos morais à família. O casal, a criança e a babá vão receber cada um R$5 mil. No processo, eles conseguiram provar que houve falta de assistência e descaso da empresa aérea. Operação Fecha Garimpo que soterrou trabalhadores no Pará. 3 militares da FAB são presos suspeitos de usar voos oficiais para tráfico de drogas. Justiça condena a influenciadora digital por responsabilidade civil em anúncio. E o MPF pede à ANAC regulamentação do uso de documento médico para passageiros com deficiência. Confira os destaques. O Ministério Público Federal expediu uma recomendação à Agência Nacional de Aviação Civil para que regulamente o uso do cartão médico de passageiro frequente, o chamado FREMEC, usado por passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida para garantia de assistência especial em viagens aéreas. O MPF pediu que a ANAC estabeleça critérios padronizados, válidos para todas as companhias aéreas, para emissão, renovação e aceitação do documento em todo o território nacional, de acordo com os direitos das pessoas com deficiência e com as normas vigentes, sem exigências adicionais. A ANAC também deve estabelecer penalidades, garantir a fiscalização e aplicar sanções em caso de condutas discriminatórias ou que comprometam o direito de acessibilidade. A Justiça do Paraná condenou a influenciadora digital Virgínia Fonseca por fazer publicidade de um óculos de sol com o próprio nome. O produto comprado, no entanto, nunca foi entregue a uma consumidora de Maringá, no norte do estado. Os magistrados entenderam que, como os produtos estavam relacionados ao nome da influenciadora, ela tinha responsabilidade civil sobre a venda. Virgínia Fonseca entrou com recurso, mas a condenação foi mantida. Além dela, a empresa de hospedagem do site e um comércio de acessórios também foram condenados. A Polícia Civil prendeu em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, 3 militares por envolvimento no esquema de tráfico de drogas em voos da Força Aérea Brasileira e lavagem de dinheiro. Outras 2 pessoas também foram detidas, incluindo um homem apontado como responsável por financiar as drogas. De acordo com a polícia, os militares eram os responsáveis por facilitar o envio das drogas nos voos da Força Aérea e também levar os entorpecentes para Manaus. As prisões contaram com o apoio da FAB e do Comando da Força Aérea de São Gabriel da Cachoeira.
E Polícia Federal, com apoio do ICMBio, IBAMA e Força Nacional, destruiu o maquinário e cumpriu mandados de busca e apreensão em pontos de extração ilegal de cobre em Canaã dos Carajás, no Pará. No mês passado, 3 garimpeiros ficaram presos em um poço aberto ilegalmente na mesma região. Os poços chegam a alcançar 50 metros de profundidade e 100 metros de comprimento total, trazendo risco à vida dos trabalhadores e, em muitos casos, trabalho análogo à escravidão. Também foram expedidos mandados de prisão contra pessoas suspeitas de financiar a extração ilegal de cobre e penhora de 6 milhões de reais de 3 investigados para reparar danos ambientais e econômicos. O Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a Igreja Universal do Reino de Deus por dano ao sistema de justiça, ao acesso à justiça e à liberdade de expressão e de imprensa, promovidos por meio de assédio judicial contra o jornalista João Paulo Cuenca. De acordo com o MP, a Igreja Universal entrou com mais de 100 ações praticamente idênticas contra o jornalista em 19 unidades da federação, como reação a um tweet publicado por ele em junho de 2020. Na ação, o Ministério Público pede que a Igreja Universal pague a indenização de 5 milhões de reais por danos morais coletivos por assédio judicial. Também pede que o valor seja destinado ao financiamento de projetos de enfrentamento da violência contra jornalistas. Uma decisão da Justiça de São Paulo determinou que bancos anulem contratos de empréstimo e devolvam valores a um consumidor vítima de um golpe conhecido como falsa portabilidade de empréstimos consignados. Mais informações com Simone Moura. O cliente alegou que empresas de consultoria financeira usaram os dados dele para contratar empréstimos em outros bancos, prometendo portabilidade de dívidas antigas. O homem repassou cerca de 60 mil reais aos golpistas. Os bancos argumentaram que as operações foram validadas por biometria facial, mas o juiz de Pariquera-Açu, em São Paulo, destacou que a legislação exige a assinatura do beneficiário para contratar empréstimos consignados e a biometria sozinha não é suficiente. O magistrado apontou falhas na segurança dos bancos que permitiram a fraude ao liberar créditos sem verificações adequadas. Com base na legislação e na responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes, o juiz ordenou a restituição dos valores repassados aos golpistas e o pagamento de 5 mil reais ao consumidor por danos morais. A decisão reforça a obrigação dos bancos de garantir a segurança de seus sistemas para proteger os clientes. A Justiça de São Paulo condenou uma influencer por publicação ofensiva, mesmo sem ela ter mencionado o nome da pessoa ofendida. Anderson Arcoverde tem as informações. O caso envolveu uma influenciadora digital que produz conteúdos sobre moda. Ela foi processada por uma cliente e perdeu a ação. Depois disso, passou a fazer ataques contra o advogado dessa cliente nas plataformas digitais, sem citar o nome dele. Segundo o processo, a mulher insinuou que o advogado cometia infrações éticas e até mesmo crimes. Ele então recorreu à justiça. Na defesa, a influenciadora argumentou que não houve menção direta ao nome do advogado em suas publicações e que o profissional está sujeito a críticas porque se diz renomado e com notório conhecimento na moda. No entanto, o juiz observou que uma testemunha da própria influenciadora disse que sabia a quem as ofensas se referiam porque tinha conhecimento do assunto. Segundo o magistrado, qualquer um dos 60 mil seguidores da influenciadora poderia descobrir de quem se tratava fazendo uma simples busca na internet. A mulher foi condenada a pagar 30 mil reais de indenização por danos morais. Em Alagoas, o Ministério Público Federal enviou uma recomendação para a Prefeitura de Arapiraca, solicitando a manutenção dos programas de acolhimento à população em situação de rua. Márcio Fontinelli traz os detalhes. Em um trabalho conjunto com a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal encaminhou à Prefeitura de Arapiraca, em Alagoas, uma recomendação para que não seja suspenso o programa de acolhimento de pessoas em situação de rua. O documento partiu das denúncias de que o governo municipal pretende fechar, sem aviso prévio, o único albergue disponível na região. A Prefeitura de Arapiraca tem um prazo de 3 dias para se posicionar em relação ao pedido do MPF e da DPU. Se nada for feito, uma ação judicial pode ser aberta por omissão do poder público. Veja a seguir, propaganda partidária começa neste sábado em todo o país.
E o presidente do Supremo é homenageado com a maior honraria do Tribunal de Justiça de São Paulo. A gente mostra já já. Começa nesse sábado a propaganda partidária em todo o país. Quem vai abrir o calendário de programas em 2025 é o partido Rede Sustentabilidade. A propaganda vai ter duração de 1 minuto e será exibida em rede nacional de rádio e televisão. Para o primeiro semestre, a Rede Sustentabilidade tem direito de exibir 5 minutos de propaganda partidária. O objetivo é divulgar atividades do partido e o posicionamento sobre questões políticas e sociais. No mínimo 30% do tempo de cada partido deve ser para incentivar a participação feminina na política. Vamos conhecer agora o Museu do Hospital Colônia de Barbacena. O presidente do TRF6 visitou o espaço que se tornou um símbolo de práticas desumanas no tratamento de pacientes psiquiátricos no Brasil. Acompanhe na reportagem de Vera Carpes. O Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, inaugurado em 1903, chegou a abrigar mais de 5.000 pessoas na década de 60, em condições de extrema superlotação. Ao longo de 80 anos, estima-se que cerca de 60.000 internos morreram, vítimas de fome, frio, tortura e negligência, tornando-se um dos episódios mais trágicos da saúde mental no Brasil. A partir da década de 70, os jornais começam a denunciar as agressões contra os direitos humanos que aconteciam aqui no Hospital Colônia de Barbacena. Quais foram as denúncias mais graves, professor? Olha, a história do Hospital Colônia de Barbacena é muito longa, são 100 anos. E nesses 100 anos, os descaminhos da psiquiatria, principalmente da assistência pública à psiquiatria, vão ficando cada vez piores à medida que o hospital vai ficando inchado. E todas as mazelas possíveis dessa situação ocorriam, infelizmente. Como exemplo, professor? Faltava alimentação, faltava medicação, faltava cuidados básicos e, incrivelmente, faltava até camas para os pacientes ficarem. Em alguns momentos, o hospital usava capins nos galpões, nos pavilhões, para que os pacientes pudessem dormir. Algo impensado numa cidade como Barbacena, que tem temperaturas muito baixas, e isso fazia com que muitos adoeciam gravemente e o nível de mortes, de óbitos dentro do hospital era incalculável. Em 1961, o jornalista Luiz Alfredo chocou o país com a reportagem A Sucursal do Inferno, publicada na revista O Cruzeiro. O texto revelou as condições desumanas vividas no Hospital Colônia de Barbacena. Anos depois, em 1979, o cineasta Elvésio Raton reforçou as denúncias com o documentário Em Nome da Razão, expondo ainda mais os horrores vividos pelos internos. Aqui dentro a loucura, lá fora a razão. Escondidos entre os muros, longe dos olhares, os chamados loucos são degradados física e moralmente. Parece-me que aqui era um depósito de loucos de todos os gêneros. Para cá vinham pessoas de diversos graus, até pessoas que tinham pequenos problemas de conduta e não de razão, e vinham para cá. Eram jogados, entulhados aqui, uma cena estarrecedora. As denúncias e a crescente pressão pública levaram à desativação do hospital na década de 1980. Em 16 de agosto de 1996, foi inaugurado o Museu da Loucura, nas instalações do antigo hospital, com o objetivo de preservar a memória das vítimas e promover reflexões sobre a história da saúde mental no país. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, foi homenageado na abertura do ano judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. Repórter Pablo Lemos.
A cerimônia de abertura foi marcada pelo hino nacional brasileiro, executado pela Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A solenidade foi conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia. Com grande alegria, o Tribunal de Justiça de São Paulo promove a abertura do ano judiciário de 2025, solenidade que ganha especial relevo por conta da outorga do colar do mérito judiciário ao ministro Luiz Roberto Barroso. A honraria é concedida pelo TJ de São Paulo a pessoas que se destacam na cultura jurídica e prestam serviços relevantes à justiça. Recebo com humildade a homenagem que me prestam o Tribunal de Justiça de São Paulo. O sucesso na vida é feito de muito esforço, se possível, algum talento e um pouco de sorte ajuda também. E eu tive a sorte de chegar à presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, tendo como presidente do maior tribunal do país a figura diferenciada em todos os sentidos do presidente Fernando. Tornamo-nos parceiros e, na sequência, amigos queridos. Os ministros da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e André Mendonça, também prestigiaram a homenagem. O presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, aproveitou para destacar as parcerias da Suprema Corte com o maior tribunal regional do país. Entre elas, a implementação da resolução de paridade de gênero em todos os tribunais. O TJ de São Paulo foi pioneiro. Barroso também ressaltou outros projetos. Juntos também conseguimos implementar a resolução do Conselho Nacional de Justiça sobre execuções fiscais com exigência de prévio protesto da certidão de dívida ativa e a extinção do que estava parado sem perspectiva de resultado. Além de diminuirmos a judicialização, conseguimos extinguir quase 5 milhões de execuções fiscais em menos de um ano, também aqui graças ao empenho do presidente Fernando Torres Garcia. A atuação do TJ de São Paulo em 2024 também foi destaque na solenidade. Foram julgados mais de 7 milhões de processos de primeiro e segundo graus. Além disso, a Corte vai passar por uma nova era digital em 2025, com a migração para o sistema judicial EPROC, que permite a tramitação de processos pela internet. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um ótimo fim de semana. Agora vamos para as páginas internas do jornal Folha de São Paulo. E a matéria em destaque na área de política diz o seguinte: quase metade das emendas parlamentares para as cidades mais pobres do país é gasta sem transparência. Recursos na modalidade via Pix atraem municípios pouco desenvolvidos por chegarem mais rápido, mas abrem margem para desvios de verba. Diz assim o texto desta matéria sobre a falta de transparência das emendas parlamentares. Cidades menos desenvolvidas receberam proporcionalmente mais emendas PIX consideradas de baixa transparência do que cidades mais desenvolvidas, aponta levantamento feito pela Folha de São Paulo, com os valores distribuídos por deputados e senadores entre 2023 e 2024. Esse tipo de emenda parlamentar ao orçamento da União, que vai diretamente para as prefeituras, sem necessidade de vinculação a projetos específicos, a obras específicas, representa quase metade do total, 47%, dos recursos transferidos a cidades com IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, baixo ou muito baixo. Já no caso dos municípios com esse índice IDHM alto ou muito alto, essa proporção
cai para 32%. A análise considera as emendas individuais enviadas pelos congressistas, sem contar os recursos via emenda de bancada ou emenda de comissão. O levantamento foi só sobre as emendas individuais, individual de cada deputado, de cada senador, que foram empenhadas nos últimos 2 anos de execução obrigatória pela gestão Lula. Em números absolutos, isso significa que não é possível saber, pelo portal da Transparência Federal, onde foram usados 3,9 bilhões dos 8,3 bilhões doados pelos parlamentares às cidades mais pobres nesse período, nem os 4,6 bilhões dos 14,6 bilhões entregues às cidades mais ricas. Diz ainda aqui o texto dessa matéria da Folha de São Paulo, nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025. O levantamento aponta que 111 dos 5.565 municípios do país receberam 100% de suas emendas individuais na modalidade PIX, sem vinculação prévia a projetos nos últimos 2 anos. Desses 111 municípios, 41 têm um índice de desenvolvimento baixo. Não há cidades de IDHM muito baixo nessa situação. 3 deles, 111, 41, e 3 dos 41 que mais se beneficiaram foram os municípios de Afonso Cunha e Peritoró, no Maranhão, e Choró, no Ceará. O primeiro, Afonso Cunha, tem pouco mais de 6 mil habitantes e empenhou 14,8 milhões de reais, o que representa R$ 2.400 por pessoa do município. R$ 2.400, se for dividir isso para a população, para os 6 mil habitantes do município de Afonso Cunha, no Maranhão. Valor 5 vezes superior à média do país. A média do país é R$ 438 por habitantes. Continua a matéria. No fim do ano passado, após o embate com o STF, Supremo Tribunal Federal, o Congresso aprovou novas regras para aumentar a transparência das emendas via PIX, que não podem ser usadas para despesas de pessoal e devem ter 70% aplicadas em investimentos. Agora, os deputados e senadores, autores das emendas parlamentares, precisam informar preventivamente ou previamente o objeto e o valor das transferências que devem ir preferencialmente para obras inacabadas. Elas também estão sujeitas à avaliação do TCU, Tribunal de Contas da União. No início de 2024, o órgão, o TCU, publicou uma norma determinando que os beneficiários desses recursos insiram relatórios de gestão no site transfere.gov.br até julho do ano seguinte ao recebimento. Segundo a TOGI, da Transparência Brasil, isso pode ampliar a transparência a partir deste ano de 2025, se essa regra for seguida. Sobre o mesmo assunto, o Estadão, o Estado de São Paulo, traz essa matéria aqui, sobre emendas parlamentares. Raio-X, para onde parlamentares mandaram 45 milhões de reais em emendas no ano passado de 2024. Gráficos mostram a distribuição do montante no ano passado.
Saúde foi a área mais beneficiada e Nordeste, a região que mais recebeu repasses de dinheiro público. Diz o texto da matéria do Estadão. Ao longo do ano passado, o Congresso Nacional destinou 44,9 bilhões de reais em emendas parlamentares, emendas ao orçamento da União. Foi o maior valor nominal da história na nova República. A soma vultosa deu mais poder aos congressistas na relação com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Contribuiu para uma vitória expressiva dos partidos do Centrão nas eleições municipais do ano passado e acabou atraindo o olhar do Supremo Tribunal Federal, o STF. A Corte cobra desde agosto do ano passado medidas de transparência para dar fim a práticas que embasam o chamado orçamento secreto, mecanismo iniciado no governo de Jair Bolsonaro e mantido no terceiro mandato de Lula, exigindo a divulgação de informações sobre os repasses de recursos federais por indicação de parlamentares, incluindo os padrinhos das transferências de dinheiro. Em 2025, o valor das emendas parlamentares deve ser maior. Vai ser um total de 50,5 bilhões de reais para deputados e senadores. O montante exato só será conhecido quando o orçamento de 2025 for aprovado pelo Congresso. E isso se dará depois do Carnaval, lá para o mês de final de março. O que deve ocorrer somente depois do Carnaval, se houver um acordo sobre o desbloqueio das emendas atuais. E o bloqueio das emendas atuais, por falta de transparência, foi uma decisão do ministro relator Flávio Dino. No ano passado, o ministro Flávio Dino, do Supremo, suspendeu o pagamento das emendas de comissão e determinou à Polícia Federal que abrisse um inquérito para apurar eventuais ilegalidades na destinação de 4,2 bilhões de reais. As emendas parlamentares são recursos do orçamento da União, quer dizer, dinheiro de todos os brasileiros, que podem ser direcionados pelos congressistas a seus redutos eleitorais. Atualmente, há no Supremo pelo menos 15 investigações concluídas pela PF sobre desvios envolvendo a distribuição desses valores. Aqui o Estadão faz um par e passo. 2024 foi o ano com mais emendas? 2. Quais áreas receberam mais? 3. Os tipos de emendas mais comuns. 4. Quais órgãos mais executaram emendas? 5. Qual região do país mais recebeu emendas? Nordeste. 6. Quais estados mais receberam? Os estados que mais receberam está aqui. Roraima, Amapá, Acre, Piauí, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo. Do Nordeste, o que mais recebeu foi o Piauí, segundo o gráfico. 8. Quanto cada comissão da Câmara Federal e do Senado controla de recursos? 9. Indicação da Câmara e do Senado. 10. Prefeituras receberam a maior parte desse dinheiro. Dos 44 milhões, 31 milhões e 221 mil foram para as prefeituras. Os estados ficaram com 6 milhões e 835 mil. Empresas, 3 milhões e 223 mil. ONGs, 3 milhões e 103. Empresas estatais, 355 mil. Não informados, 139 mil. Outras entidades sindicais,
6,9 organizações religiosas e órgãos federais. E por último, 11, quanto cada partido indicou. Em primeiro lugar, o PL indicou numa faixa de 4, isso em bilhões, viu? O PL indicou transferência de 4 bilhões e 46 milhões, depois vem o PT, indicou com 3 bilhões e 02 milhões, depois vem a União Brasil com 2,69 bilhões, o PSD 2,66 bilhões, o MDB 2,37 bilhões e o PP 2,24 bilhões. Aqui só é uma amostra dessa matéria que está na página A8 de política do Estadão. Agora, no jornal O Globo, eu destaco uma matéria que tem repercussão aqui no Ceará. PEC, proposta de emenda constitucional da idade mínima, mobiliza políticos jovens. Diz assim o texto dessa matéria. O tema da redução da idade mínima para concorrer à presidência da República e ao Senado ganhou fôlego durante o recesso legislativo e uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para a mudança foi apresentada na Câmara na primeira semana de trabalho, que foi semana passada. O texto de autoria do deputado Eros Biondini, do PL de Minas Gerais, inicialmente associado ao bolsonarismo e visto como uma forma de beneficiar o deputado federal Nicolás Ferreira, conquistou apoio ao centro e atrai políticos jovens que hoje estão impedidos de disputar cargos majoritários. Cargo majoritário é a presidência da República e Senado Federal. Atualmente, a idade mínima para disputar ou a presidência da República ou um mandato de senador, a idade mínima é 35 anos. Com a PEC, o limite seria reduzido para 30 anos. A proposta também altera as exigências para outros postos. Interessados em disputar governos estaduais poderiam se lançar a partir de 28 anos de idade, enquanto quem tem ao menos 20 anos de idade poderá concorrer aos cargos de deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, no caso de quem mora em Brasília. Isso é o texto da PEC. Por exemplo, hoje o Nicolás Ferreira, o deputado, não pode ser candidato à presidência da República e nem a senador, porque ele tem 30 anos e a idade mínima é 35. O prefeito esse camisa branca, o prefeito de Recife, o João Campos, também não pode, porque ele tem 32 anos. Aí fala assim sobre o Ceará. A PEC interessa ainda ao deputado federal André Fernandes, do PL do Ceará, que, prestes a completar 28 anos, poderia buscar o comando do Ceará, o governo do Ceará. A candidatura resolveria um impasse do partido no estado do Ceará. Hoje, as duas principais lideranças do PL, Partido Liberal, é André Fernandes, e o deputado federal André Fernandes, e o deputado estadual Carmelo Neto, que tem 23 anos de idade. E, segundo essa proposta, para ser governador, a idade baixaria para 28 anos, para 28 anos, e para deputado federal e deputado estadual, a idade baixaria para 20 anos. Com essa matéria sobre mudança na idade mínima para a pessoa ser candidato a presidente da República e ao Senado, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025, agradecendo a sua audiência, convidando você para continuar com a nossa programação, a programação da TV, da Transparência, e até a próxima oportunidade.
Tchau.